Boa noite, amigos. Abrindo o Esporte na TV desta segunda-feira, né? Segundou, mais uma semana que estamos começando aqui no Esporte na TV. É a segunda semana, né, deste novo Esporte na TV, esse novo formato, esta nova roupagem do Esporte na TV. E claro, né, nesta noite de segunda-feira, hoje que já é dia 10 de fevereiro de 2020, e agora exatamente 19 horas e 31 minutos, estamos ao vivo na Vale TV, no canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, e claro, né, nas redes sociais, hein, no Facebook, você pode acompanhar ao vivo na página da Vale TV no Facebook, só acessar lá, né? Entra no Facebook, coloca Vale TV, já estaremos ao vivo lá também no seu Facebook, tem o canal no YouTube, tem o valetvplay.com, opções é o que não faltam para você acompanhar o Esporte na TV desta segunda-feira, que vai falar de futebol feminino, exatamente, além, lógico, do futebol profissional, do gauchão, Inter venceu, o Grêmio perdeu, e tem Grenal pela frente, né? Tem jogo do Inter amanhã, mas também muito futebol feminino. Começou o Campeonato Brasileiro da Série A1, né, nesse final de semana. O Grêmio jogou no sábado, venceu a equipe do Minas. O Inter jogou ontem aqui no Estádio do Vale, também com vitória sobre a equipe do São José, lá de São Paulo. Então, a gente vai falar muito sobre todos esses assuntos, começando, né, ao meu lado aqui, dando uma boa noite ao Maurício Salgado, técnico do Esporte Clube Internacional no futebol feminino. Seja bem-vindo aqui ao Esporte na TV, Maurício. Obrigado, boa noite a todos, em especial aos colorados e coloradas. Pois é, e já, né, tá chegando, o pessoal da produção já me informou, também a Patrícia Guzmão, né, ela que é técnica do futebol feminino do Grêmio. Mas antes da gente falar de futebol feminino, vamos começar pelo gauchão, né? No sábado, olha, o final de semana foi assim, ó, dupla Grenal contra a dupla do Vale dos Sinos, uma vitória para cada lado, né? No sábado, o Internacional do Beira-Rio venceu a equipe do Novo Hamburgo pelo placar de 2-0 e a gente tem aí a gravação, né, a sonora da Thaís falando lá do Beira-Rio sobre essa vitória colorada. Vamos lá. Internacional venceu aqui com 2 gols em cima do Novo Hamburgo. O primeiro gol foi de Heitor e o segundo foi de Marcos Guilherme aos 36 do segundo tempo. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando aí no Esporte da TV. Então a Thaís, né, logo após a vitória colorada, né, acabou gravando lá essa sonora, essa passagem lá no Beira-Rio. O Inter que venceu e venceu bem. Internacional com o Cudê ainda não perdeu, né? Nesse ano de 2020, são 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, ou seja, vai tendo uma campanha bem legal, hein, Internacional. Termina a primeira fase, né, Maurício? Falando rapidinho de gauchão contigo, na primeira colocação geral, na primeira colocação do seu grupo, mas também na geral, e por isso terá o direito aí de disputar o Grenal do próximo final de semana no Beira-Rio, né? Que acaba sendo sempre uma vantagem, né, Maurício? Sim. Sempre é uma vantagem jogar em casa, né? E eu acho que o Internacional está... projeto novo, né? Acho que para início tá tão excelente, principalmente os resultados, né? Vai dando confiança, né? E Grenal em casa sempre é melhor, né? Pois é, né? Mas no domingo, né, teve o outro lado da dupla Grenal e o outro lado do Vale dos Sinos, né? Em São Leopoldo, a equipe do Grêmio enfrentou o Aimoré e olha o Índio Capilé, hein? O meu Aimoré venceu a equipe do Grêmio pelo placar de 2-1 e quem estava lá conosco, né, também participou da transmissão aí da Rádio Galera, o grande Cláudio Michonais, que também gravou aí ao final uma pequena sonora sobre a vitória do Índio Capilé sobre o tricolor gaúcho. Esporte na TV teve aqui presente no jogo Aimoré 2, Grêmio 1, aonde a equipe Capilé superou o tricolor gremista pelo placar de 2-1, tendo aproveitado as oportunidades que teve quando o time do Grêmio esteve aberto e não conseguiu a equipe tricolor buscar o resultado no final da partida. Desta forma, teremos Grenal, provavelmente no próximo sábado, e a outra semifinal entre Caxias e Ipiranga. Tá aí então, né? O Cláudio também falando dessa vitória do Aimoré sobre a equipe do Grêmio. O Aimoré, hein, subindo a 6 pontos, né, na classificação, dando uma aliviada, né, na questão de rebaixamento, dando aquela escapada, porque agora, né, Maurício, a Patrícia já está aqui no estúdio, já vamos dar uma boa noite a ela também, mas é importante, né, para essas equipes que estão lá embaixo na tabela, já ir pontuando, porque só tem mais o segundo turno agora, né? Exato, campeonatos curtos assim, né?
e muito equilibrados, né, na parte mais de baixo, é importantíssimo que você pontue, né? Deixar para o final complica muito, porque você joga sob uma pressão muito grande, né? Exatamente. Então tá aí, né? O Inter vencendo no sábado, o Grêmio tendo problemas no domingo e jogou com a equipe titular, viu? O Grêmio jogou com a equipe titular, para quem não pôde acompanhar, tava todo mundo lá, Cebolinha, Maicon, né? O Alisson, enfim, o Lucas Silva, e o Grêmio assim mesmo acabou perdendo por 2-1. O gol do Grêmio foi marcado pelo Diego Souza já ao final da partida, né? Já estava 2-0. O segundo gol do Aimoré foi um gol muito bonito, né? Sem dúvida nenhuma. Quero dar uma boa noite a ela, Patrícia Guzmão, técnica do time feminino do Grêmio. Poxa, seja bem-vinda aqui ao Esporte na TV, Patrícia. Muito obrigada pelo convite aí. Pois é, eu já nas manchetes aí já falei, né? O Grêmio, no sábado, no feminino, estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, né? É, uma vitória importante, né? E a gente conseguiu dar esse primeiro passo, um campeonato muito disputado, um campeonato também que vai ter uma primeira fase aí rápida, né? Depois com algumas pausas, mas é importante iniciar vencendo, né? E pontuando. Rapidinho, para a gente fechar esse assunto de gauchão aqui, de Grêmio, Inter, Aimoré, Novo Hamburgo, tem uma informação de hoje, né? O Novo Hamburgo confirmou já o seu novo técnico, né? Havia demitido no domingo o Julinho Camargo e hoje confirmou ele, grande Benhur Pereira, né? Que era nosso colega até o final do ano aqui na Vale TV, estava aqui no Debate Bola e agora, né, havia assumido a equipe do Gaúcho de Passo Fundo, mas enfim, né, questões do futebol do interior a gente sabe bem como é que funciona. Então, o Benhur, que é da casa aqui, é da terra, né, reside aqui em Novo Hamburgo, vai mais uma vez assumir a equipe do Esporte Clube Novo Hamburgo e tentar livrar aí o anilado da situação que está no gauchão, né, que hoje o Novo Hamburgo é o lanterna do campeonato e está correndo sérios riscos de rebaixamento, não marcou nenhum gol ao longo deste primeiro turno aí. A equipe anilada, então, agora com o comando do Benhur Pereira. Sorte para o grande Benhur aí, à frente do Novo Hamburgo. Rapidinho, Patrícia, sobre gauchão, depois a gente vai falar bastante de futebol feminino, da estreia do Grêmio, da estreia do Inter, mas o que tu está podendo acompanhar do futebol profissional, e do masculino, no caso, né, no gauchão? O Grêmio acaba terminando essa primeira fase na segunda colocação, perdeu ontem para o Aimoré. O Inter termina como primeiro no geral e vai ter a possibilidade de jogar o Grenal em casa. A gente procura acompanhar quando a gente consegue, né? Porque o futebol feminino tem tomado bastante o nosso tempo e a gente procura ficar o máximo possível, né, no clube lá para poder passar as orientações e o futebol feminino ainda é um pouco diferente do masculino, né? Porque às vezes nós treinadores acabamos fazendo mais de uma função, então tem tudo isso. Nós temos um coordenador chegando agora lá no departamento e, claro, a gente acompanha, mas não tão profundamente, né? Claro, mais dupla Grenal, eu que sou aqui de Novo Hamburgo também procuro acompanhar sempre, né? Novo Hamburgo, Aimoré. Tem um irmão que é treinador de futebol também, que já foi treinador do Novo Hamburgo, então a gente procura estar sempre acompanhando, sim. Tá certo. É importante, né? Estar sempre atento a tudo que está acontecendo, as inovações, enfim, questões táticas. Creio que o Maurício seja da mesma forma. Falar então, né? Começar a falar aí do futebol feminino, que é a pauta desta noite, segunda-feira, aqui no Esporte na TV. E você pode participar ao vivo, né? Eu acho que eu não tinha chamado ainda. Só pode participar ao vivo, pode mandar o seu recado aí no Facebook, né, da Vale TV. Só entrar lá, deixar o seu recado já aí. No segundo bloco a gente manda aquele alô, aquele abraço, enfim, o seu comentário vai para o ar aqui no Esporte na TV. No sábado, né, vamos começar pelo começo. No sábado o Grêmio bateu a equipe do Minas, foi isso, né, Patrícia? Por 2-1. Isso, Minas e CESP. Isso, Minas CESP, lá no Pastaria, né? Pastaria. Pelo placar de 2-1. Como é que foi esse jogo, hein? Olha, foi um jogo que a gente começou tendo as iniciativas do jogo, né? E até por ser mandante, mas estreia é sempre complicada, as meninas sentem um pouco a estreia. O segundo tempo caiu uma chuva que alagou tudo lá e é claro que a gente tem que ressaltar aí. O Grêmio abriu 2-0 e o Minas diminuiu no segundo tempo, né? 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Minas conseguiu diminuir o placar aí até, né, nos pressionou no finalzinho ali, mas a gente conseguiu segurar aí os 3 pontos e a vitória. Pois é, um resultado importantíssimo e quem também esteve lá e acompanhou e gravou um áudio, uma sonora para nós, foi o grande Cláudio Michonais, que vai falar agora aí pro
telespectador aqui do Esporte na TV. Esporte na TV teve aqui no jogo Grêmio e Minas, pelo Brasileiro Feminino, primeira rodada. Placar final 2-1 para o Grêmio. Sai com pé direito na competição. Joga no meio da semana contra a equipe do Audax Osasco. Tá certo, aí então o Cláudio também, que esteve acompanhando esse confronto entre Grêmio e Minacesp lá no Pastaré. Vitória tricolor, o Grêmio estreando, né? Reestreando no Campeonato Brasileiro da Série 1. Havia, ano passado, disputado a Série A2, né? E nesse ano retornando aí a Série A1 com uma vitória que é muito importante, né, Patrícia? Com já certeza. Arrancar com 3 pontos já dá uma aliviada, né? Com certeza, ainda, né, vendo uma competição tão forte quanto vai ser essa, é importante sempre estrear, pontuar, né, a cada jogo, e a gente vem encarando aí cada partida para poder pontuar mesmo e conseguir os resultados aí que vão nos deixar próximos de uma classificação. Já no domingo, né, Maurício, foi a vez do lado vermelho no Campeonato Brasileiro da Série A1 do futebol feminino e também com vitória, né? Aqui foi no Estádio do Vale o jogo, né, o confronto contra a equipe do São José lá de São Paulo, e o Inter saiu muito bem, venceu por 2-0. Como é que tu avaliou essa partida, essa estreia do Inter? Então, muito em cima também do que a Patrícia falou, a gente sabe que estreia sempre é um pouco mais complexo, né? Por mais que a gente saiba que o Internacional vem numa quantidade de trabalho, a gente esse ano planejou bastante, mesmo com a pouca tempo de pré-temporada, acho que a gente conseguiu encaixar para ter uma boa estreia. A gente sempre fica um pouco ansioso pela estreia em si, contra uma equipe que é tradicional, né? Que o São José é uma equipe que não é tão tradicional no masculino, mas no feminino é uma equipe que já conquistou todos os títulos. Nesse aspecto a gente gostou muito assim, da nossa estreia. Acho que a gente identificou, né, avaliou que para o que a gente treinou, para o que a gente tentou aplicar, a gente conseguiu bastante. Assim, acho como o jogo também do Grêmio, a gente conseguiu aplicar mais no primeiro tempo, né? Até por uma questão também de parte física, que a gente sabe que ninguém está no seu ideal físico. Mas a gente acha que no primeiro tempo a gente conseguiu fazer um jogo muito intenso e construir um placar, e no segundo tempo conseguiu administrar esse placar de uma forma relativamente tranquila. Então a gente está bem satisfeito, né? Também em cima do que a Patrícia falou, a gente sabe esse campeonato talvez seja o mais difícil de todos os tempos do campeonato dos brasileiros. Times muito equilibrados, né? Muitos investimentos. Então a gente sabe que sim, 3 pontos são fundamentais, até porque é um campeonato de só ida, né? Não tem ida e volta. Então o time que fez os pontos agora, contra a gente não faz mais. E quem esteve ali no Estádio do Vale acompanhando a estreia colorada no Campeonato Brasileiro da Série A1, né, do futebol feminino, foi a Thaís Jobim, que também deixou uma sonora para nós. Internacional estreou aqui no Estádio do Vale contra o time do São José de São Paulo, vencendo por 2-0. Gols de Bianca e Jenny para o Internacional aqui no Estádio do Vale. Continue acompanhando o esporte na TV da Vale TV. Tá certo, aí a Thaís, então, que esteve ali no Estádio do Vale, né, no domingo, acompanhando essa vitória colorada pelo placar de 2-0. O Internacional, que na próxima rodada vai enfrentar o São Paulo lá em Cotia, né? Isso, lá em Cotia, no CT do São Paulo. Já é um jogo, a gente considera já um dos jogos-chave para nossas ambições de classificação, que é uma equipe também que subiu da Série A1, foi a campeã, da Série A2, quer dizer, subiu da Série A2, foi a campeã, e é um dos times que talvez tenha sido um dos que mais fez investimentos esse ano, né? Vem forte também, vem com perspectiva de chegar longe no campeonato. Vai ser um clássico bem interessante. Sem dúvida. E qual é o próximo adversário do Grêmio, Patrícia? Nós vamos a São Paulo jogar contra o Audax, né? E também é uma equipe forte, até né? a gente ficou sabendo hoje que o nosso jogo passou para as 11 da manhã. Nossa. Na quinta-feira. E a gente esperava um jogo às 19 horas, então... Tem questão física, né? A questão do horário, do física, calor. de viagem, logística, tudo. A gente teve que fazer uma reprogramação. São 3 dias até pro jogo, né? Trocas de voos, né? Porque estava Verdade. prevista uma chegada, agora a gente teve que antecipar, então hoje foi uma A questão correria da alimentação das atletas modifica também, né? Também, a gente nunca jogou nesse horário, né? Sim. Vai ser uma coisa nova para nós e praticamente com um dia para treinar. Pois Né, no horário do jogo. Eu ia te perguntar isso. Quando tem ocorre, né, esses jogos no horário ali das 11 horas da manhã, para o futebol feminino, para o Grêmio vai ser algo novo, é feito a preparação justamente nesse horário do jogo para tentar adaptar um pouquinho o organismo a isso, né? Com certeza, horário, a gente tenta fazer uma programação toda em cima, né, dos horários dos jogos. Tem jogos às 14 horas, que são os jogos transmitidos pela televisão, que também não é um horário, né, propício para a prática do futebol, mas que a gente entende.
Mas e aí a gente já tem planejado, né, fazer toda uma programação em cima dessas trocas de horários, mas essa em especial nos pegou de surpresa, então a gente vai tentar fazer uma readaptação, né, o mais rápido possível aí para conseguir pelo menos fazer um treino no horário e aí passar alimentação, né, é uma série de coisas que interferem, que a gente sabe que são importantes, mas que a gente vai tentar aí minimizar, né, para nosso conseguir um resultado positivo lá em São Paulo também. Tá certo. Vamos ao intervalo rapidinho? E aí na volta, claro, vamos continuar falando de muito futebol feminino. Quero saber da Patrícia, do Maurício, como é que eles estão vendo esse momento, né, do futebol feminino, esse crescimento espetacular que tem tido e, lógico, né, toda a projeção aí para o ano de 2020. Vamos ao intervalo, já voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. A STV, há mais de 40 anos, oferece soluções personalizadas em segurança, tecnologia e vigilância. Nossa busca constante em prestar serviços personalizados com profissionais altamente qualificados e um atendimento diferenciado nos transformou na marca líder em preferência dos gaúchos. Foi cumprindo a nossa missão que chegamos lá. STV, sua maior segurança. Voltando então com o Esporte na TV desta segunda-feira, ao vivo, né? Ao vivaço, 19 horas 49 minutos, noite de segunda-feira. Pois é, né? A gente olhando para a câmera certa fica mais fácil, né, Felipe? Grande Felipe, hein? Que nos coloca no ar, deixa essas carinhas bonitas na tela aí da Vale TV. O Esporte na TV desta segunda-feira, que já tem participações aqui, ó. Via Facebook, grande professor Douglas Rocha está na audiência. Ele, Cláudio Michelnais, está dizendo uma grande bancada com a participação dos dois técnicos da dupla Grenal. E é o primeiro programa com os dois técnicos em um programa em 2020. É isso mesmo? Olha que legal, hein? Obrigado por nos prestigiar aqui, viu? Ele diz aqui, muito obrigado para os dois técnicos. Também a Maria Berenice está dizendo parabéns, ótimo trabalho, ótimo programa. Né? Obrigado pela participação, pelo recado lido aí no ar, tá certo? Então, o pessoal pode continuar mandando seu recado no Facebook aqui da Vale TV. Estão conosco hoje aqui no Esporte na TV, à minha direita, né? A Patrícia Guzmão, técnica do Grêmio, à minha esquerda, o Maurício Salgado, técnico do Internacional, tudo isso no futebol feminino. Fiquem tranquilos, o Renato não foi demitido, nem o Cudê, então, só para colocar tudo dentro do seu lugar. O pessoal diz, pô, técnico do Grêmio, técnico do Inter, né? Daqui a pouco se confunde. Mas estamos falando de muito futebol feminino nesta segunda-feira. E, Patrícia, esse momento que o futebol feminino está vivendo, de crescimento, claro, a gente falava até fora do ar aqui no intervalo, né? Tem questões de organização, por exemplo, essa mudança aí de horário
né? Faltando 13 dias para a partida já é algo que demonstra um pouco de preocupação até na questão de logística, enfim, organização para o jogo, mas cresceu muito, né? Cresceu muito o futebol feminino, questão de estrutura, o próprio apoio, seja da CBF, dos clubes, tudo isso tem dado uma visibilidade muito maior ao futebol feminino, né? Com certeza, o futebol feminino hoje ele vive um momento único, né? Eu que já estou há bastante tempo na modalidade, fui atleta, né? Eu não vi um momento parecido, próximo, até que na década de 80, aqui no Rio Grande do Sul, as equipes de Inter e Grêmio eram bem estruturadas também, tinha toda uma estrutura, né? Mas mesmo assim, o que vem acontecendo hoje, porém naquela época a gente não tinha as competições, hoje a gente já vê, né, a CBF mais engajada em fazer competições. Eu acredito que é um momento que a gente precisa aproveitar, nós profissionais, atletas, né, para continuar nessa crescente evolução e a gente buscar sempre coisas novas. Olha aqui, uma participação de um gremista e de um colorado, o Oscar Brauner, lá em Porto Alegre, na nossa audiência. Grande abraço, Oscar, gremistaço, e o Alex Mendonça, em São Leopoldo, coloradaço, também na audiência. Então, grande abraço aos dois, hein? Patrícia, o Grêmio que teve o acesso agora no ano passado e tem montado uma equipe muito forte, né, com jogadoras, inclusive, a nível de seleção brasileira, enfim, que tem chegado ao elenco tricolor para esse 2020. Na verdade, do elenco de 2019 para o 2020, a gente fez algumas dispensas, como é natural, acredito que, né, quando tu sobe, né, tu sai de uma série para enfrentar outra, sabendo da qualidade das equipes, dos investimentos dos clubes, né, a gente precisa se preparar um pouco mais, então a gente contratou algumas atletas, sim, mas ainda dentro da realidade do clube, né, a gente não fez ainda, né, até porque a gente busca se consolidar nesse campeonato, consolidar o Grêmio entre as principais equipes, né, e quem sabe mais para frente aí a gente buscar assim coisas mais expressivas, e eu vejo assim o Grêmio forte, porém dando uma ênfase maior no seu grupo de jogadoras, não tendo talentos individuais. Né? Então a gente vai procurar trabalhar bastante priorizando isso. Muito coletivo. Isso, com certeza. O nosso principal objetivo esse ano, no primeiro momento, é a classificação, consolidar a equipe do Grêmio, permanecer na Série A1 e com certeza mais para frente aí a gente conseguir trazer grandes nomes, né, para conseguir também almejar coisas maiores. Pois é, Maurício, da mesma forma o Inter, né? O que é o atual campeão gaúcho, foi campeão gaúcho aí no final do ano passado, sobre o Grêmio, inclusive na final, lá em Juí. Também tem uma equipe muito forte, também jogadoras a nível de seleção brasileira. E queria também um parecer teu, né, sobre a questão desse crescimento do futebol feminino aí nos últimos tempos. Bom, primeiro em relação ao crescimento do futebol, eu acho que a grande diferencial desse boom, porque já houveram outros booms do futebol feminino, é que é um movimento mundial, né? Então, assim, ele tem crescido não só no Brasil como no mundo inteiro. Eu acho que é uma tendência que não tem mais volta, ainda bem. E acredito que é exatamente isso. A gente agora tem uma responsabilidade cada vez maior de apresentar um bom produto, né? O produto começou a ser visto, a gente tem essa responsabilidade, a gente fala assim sempre para as meninas, apresentar um bom produto e aproveitar esse boa momento para que a gente se consolide ele. Em relação ao Inter, o Internacional fez o ano passado um ano que a gente considerou muito bom, assim, acima do que a gente tinha até planejado em relação a resultados, né? Ficou em quinto no Campeonato Brasileiro na Série A1. E em cima disso a gente avaliou que era interessante fazer uma manutenção do elenco, subir atletas nossas no Sub-18, porque o nosso Sub-18 foi campeão brasileiro, então o Internacional fez um projeto de apostar muito na base, né? O Internacional hoje tem Sub-14, Sub-16 e Sub-18, sendo que o 18 é campeão brasileiro e o Sub-16 acabou de ser campeão da Libertadores. E a gente só se justifica ter uma base forte se você... E tanto Sub-14 como 16 foram campeões gaúchos foram também, campeões né? Com as modalidades, A Rádio Galera, inclusive, Isso. transmitiu esses jogos. E aí então a gente optou por subir, porque só justifica se a gente, né, utilizar a nossa base. Então a gente subiu 8 jogadores da base, fez a manutenção do nosso elenco titular e fez contratações pontuais. Então, assim, a expectativa do Internacional esse ano é ser efetivamente competitivo, né? Então é brigar com as grandes forças do campeonato, num campeonato que a gente sabe que é muito equilibrado. Então são muitas grandes forças, mas a gente tem toda a perspectiva, assim, e convicção de estar entre elas. Patrícia, onde é que pode chegar o Grêmio nesse campeonato brasileiro? Como eu falei anteriormente, a gente busca primeiro uma classificação, né? Levando jogo a jogo, aí, buscando as vitórias, buscando pontuar, que a gente sabe, né, a qualidade das equipes. E com certeza, se a gente conseguir a classificação, a gente vai tentar sim almejar algo a mais. Brigar por, quem sabe, lá nas cabeças.
Depois é mata-mata, né? E aí tudo pode acontecer. Então, nosso principal objetivo é pontuar para conseguir essa classificação e aí depois a gente vai procurar almejar outras coisas, né? E buscar outras posições. E o Inter, Maurício? O que o Inter espera para esse campeonato? Assim, quando a gente faz um planejamento, a gente faz planejamento por etapas, né? Então a gente até divide em blocos de jogos, né? Então, assim, o primeiro objetivo foi o que a gente conseguiu o ano passado, almejar, que é a classificação entre os 8. Se possível, essa classificação entre os 8 na melhor posição possível, que aí seria entre os 4, porque você teria a vantagem de decidir em casa. E a partir daí, voos mais longe. Mas só voa mais longe se você conseguir o primeiro passo. Então, assim, o Inter está muito focado, né, nesse primeiro salto dessas 3 rodadas, se a gente conseguir pontuar bem. E a partir daí, a gente buscar a classificação e em cima da classificação, aí sim, voos mais altos. Tá certo. Olha aqui, ó, rapidinho, dar uma pincelada, lembrar que ontem o Brasil bateu a equipe da Argentina no pré-olímpico, né, e garantiu a vaga para Tóquio em 2020, 3-0 para o Brasil, um grande jogo da seleção brasileira sub-20, com a participação dos jogadores aqui da dupla Grenal, né, o Bruno Fux do Inter, tendo do Grêmio aí o Felipe Mejolar, o Caio Henrique, o Matheus Henrique também, o PP. Então, parabéns aí à garotada do Brasil que garantiu essa vaga à próxima Olimpíada, né, que ocorrerá aí no final de julho, início de agosto, lá em Tóquio, no Japão. Também ontem, né, tivemos a definição aí do campeão do torneio da eliminatória, na verdade, sul-americana de futsal, né, lá em Carlos Barbosa, estava ocorrendo esse torneio, e a Argentina bateu o Brasil pelo placar de 3-1. A Argentina é campeão, acho que tem imagem aí, né, o Felipe, lá da final, enfim, da Argentina campeã, tá aí, então Brasil, mesmo com o vice-campeonato, garantiu a sua vaga também para o Mundial que vai ocorrer na Lituânia, mas a grande campeã foi a Argentina. Parabéns aí aos hermanos, né, que conquistaram este troféu lá na cidade de Carlos Barbosa, vencendo o Brasil, que tinha uma... São os atuais campeões mundiais. Eu né? ia dizer, o Brasil que tinha uma tradição espetacular no futsal, a Argentina agora está vindo atropelando, né? Para encerrar, então, o seu Felipe está desesperado lá fazendo sinais. Amanhã, 19h15, tem Internacional e Universidade de Chile no Beira-Rio, claro, né, com a presença da Vale TV. A colega Thaís Jobim estará lá acompanhando a partida. O Vale TV está em todas, né, o Esporte na TV em todas, então você também vai ficar ligado aí ao longo do programa de amanhã, todas as informações. Agradecer aí ao pessoal que participou conosco, mandar um abraço aqui também para o Rafael Scholler Turquist, está lá em Santa Catarina, colega Daniel Félix em Caxias do Sul também acompanhando, e lembrar que no programa de amanhã, né, o principal pauta do programa vai ser a importância da prática esportiva na adolescência. Então o pessoal fica ligado também, vai se mantendo ligado aí no jogo do Inter e acompanhando o esporte na TV. Patrícia, obrigado pela participação. E é sempre bom poder falar de futebol feminino, né, aproveitando os espaços que nos são dados aí, que é uma modalidade que, para quem tem acompanhado, tem visto grandes jogos, né, e a gente espera sempre ir daqui para mais, né, para conseguir trazer com que o torcedor venha mais para o estádio, que as pessoas comecem a acompanhar ainda mais a modalidade e que a gente consiga aí grandes conquistas. Tá certo. Obrigado, Patrícia. Maurício, da mesma forma, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite e aproveitar para convidar os colorados e coloradas para acompanhar o futebol feminino, que é bem interessante e que o Inter vai longe. Tá certo, então. Esporte na TV de hoje fica por aqui. Agradecemos a audiência. Amanhã, 19h30, tem mais Esporte na TV.